Salve, aqui é Isaac do Sarau Verso Inverso. Em comemoração aos 10 anos do nosso Sarau, né? Estamos iniciando mais uma live. Olha que bacana, mais um episódio do Diálogos, né? De Diálogos em Diálogos do Sarau Verso Inverso. Hoje, nosso convidado é especial, nosso convidado tem trabalho desde o final da década de 90. Né, a década de 90 não foi só uma década sem filtro, não, foi uma década de muita produtividade. Bem, antes de falar do nosso convidado, alguns salves que são sempre importantes. Como vale a pena saber, vocês estão acompanhando o podcast de Diálogo em Diálogos. Estamos no nosso quinto episódio da nossa segunda temporada, né, em que o James Lino, a Aline, a Naya, o Dico e eu estamos trazendo vários convidados que passaram pelo Sarau Verso Inverso e que a caminhada deles certa vez cruzou com a nossa, né? Então isso é extremamente importante. Opa, perdão. Olha, nosso convidado já está ali na espera, né? Na espera para começar. E o que é importante saber é que esse projeto ele será transmitido aqui pelo Instagram do Verso Inversos e também pelo Instagram da Rádio Mistura e demais redes que nós estamos utilizando, né, na internet para poder viabilizar esse projeto. Esse que é um projeto agraciado pelo VAI, né, aqui da Prefeitura de São Paulo, a Lei de Fomento à Cultura, cultura de artistas, né, independentes da periferia, enfim, isso é extremamente importante. Então, sem mais delongas, eu tenho aqui a apresentar para os mais íntimos, né, os familiares, Cleiton dos Santos, mais conhecido como Fino do Rap, né? Ele que é nascido na região do Capão Redondo, passou pelo Sarau da Cooperifa, também pelo Sarau Verso Inversos, claro, né? Vai levar essa conversa com a gente. Ele que começou lá pelos idos de 1997, mas teve o seu primeiro trabalho lançado em 2002, o Mochila de Rimas, né? Em 2005 ele lança mais um álbum, o Som do Fino, olha só que bacana. Quarto Mundo é o terceiro álbum desse que é um dínamo do rap nacional, foi lançado em 2009. Então Fião, em 2013, lança o Fino para rimas mais rápidas, mais ácidas, mais cortantes. E o seu trabalho Quixote, que faz uma referência ao cavaleiro andante da armadura, bem, não era armadura reluzente não, mas o cavaleiro da triste figura, como certa vez já disse Pablo Picasso, aquele que andava no mundo endireitando os tortos, foi lançado em 2015, nós vamos falar muito sobre esse álbum. E ele está com o último trabalho que eu vou deixá-lo falar por si mesmo, então venha cá, fino do raio, essa ideia. Levar, geralmente eu falo 5 minutos de ideia, mas nós vamos levar aqui mais ou menos uns 50 para trocar essa ideia bacana com o Fino. Salve, Fino, entra aí. Boa noite. Boa noite, meu mano. Tá tudo bem com você? Eu não te vejo. Aê? Agora eu vejo. Ó, bonitão. Esse boné é do Versus, né? Esse é. Olha só que da hora. Acredita que as bombetas acabaram e eu não peguei nenhuma pra mim? Não Ah, peguei, é? cara. Não Pô, peguei, não peguei. o Bruno tava falando também que ele tinha uma também, não. Bruno Então, Marcelo. porque a gente usava lá, né, para fazer uma graça, fazer um merchan. Agora a gente não pegou pra gente não e eu acabei ficando sem, cara. Quase que eu fiquei sem o livro do Sarau, que é antologia, que tem um poema seu que a gente vai falar sobre ele. Quer dizer, uma canção sua, na verdade, né? Mas aí, Fino, você tá bem, cara? Dá um salve aí. Tudo na paz, irmão. Tudo na paz, tranquilo. Hoje foi dia de Ô, da hora, descanso. meu mano. Tamo aí pra trocar uma ideia, falar um pouco da caminhada, desses Ô, 10 da anos. hora, meu mano. É uma honra tê-lo aqui, porque você faz parte não apenas da caminhada do verso, mas a caminhada daqueles que aprenderam a se ver naquele sarau, né? Aprenderam a gostar de si mesmo, aprenderam a gostar de sarau, aprenderam a aprender. Eu acho que essa é uma verdade muito importante. Deixa eu afastar aqui, dar uma aberturazinha para o cenário ficar mais da hora, mais bacana, mais legal. Pronto, aí, legal. Eu gosto daquela camisa ali. Infelizmente ela não me serve mais, ela deu uma encolhida. Então fica só
Eu falo que ela encolheu, É. mas aí ela fica só na exposição. Bem, o que a galera quer saber, e eu também, quem é, quem é fino do rap, e se há um fino do rap e um Cleito do Santos? Há um Cleiton e há um fino, ou fino é somente um nome artístico, por assim dizer, um nome de batismo no rap que você ganhou? Então, essa pergunta é interessante porque o Fino é um apelido de infância, na verdade, né? E quando eu decidi cantar, eu precisava escolher um vulgo para cantar. E aí eu usei o Fino porque eu já usava o Fino na pichação. Como vários, como, va- Ah, demorou. como vários adolescentes já do meio dos anos 90, do final dos anos 90 para 2000 ali, que se envolveu no meio da pichação, né? E aí eu tinha esse apelido no meio da pichação, e aí quando eu comecei a cantar, eu, pá, continuar sendo fino, né? Então, Ah, legal. Então é isso. E foi era o seu nome. uma coisa que veio dos camaradas na rua. Tipo, você vai pichar, você vai fazer o quê no mundo? Ah, você é magro, então você é o fino. Porque sempre fui um moleque muito magro, né? Ah, da hora. Não que tenha mudado muita coisa hoje em dia. Da hora, da hora. Eu, eu lembro que eu li em algum lugar que antes de você resolver dar mais atenção no seu trabalho artístico, né, seu trabalho como MC, como rapper, você começou como todo mundo na quebrada começa. Começou CLT ali, batendo cartão, muitos não começam CLT, mas começou num trampo bem convencional. E você começou limpando vidro, né? Na verdade, eu sou de uma família de pintores, de pintor de fachada, né? Eu acho que, não sei você, mas como a maioria dos meninos da quebrada, na verdade, até os 15 anos eu era cego por futebol, eu queria ser jogador de futebol, né? Aí com 15 anos eu vi que eu não era tão bom e precisava trampar para ajudar minha mãe, então eu deixei o futebol de lado e fui trampar com o meu irmão mais velho que já trabalhava de cordeiro, de pintor de prédio, por influência dos meus tios, né? Então, meio que veio do lance de família, o lance do pintor de fachada, que a gente pintava prédio. Então, como eu já trampava Uhum. com altura, por isso que eu fui para os vidros, mas uma das primeiras profissões foi pintor de prédio mesmo, ficava pintando os prédios pela cidade. Ah, entendi. E não foi nesses prédios que você começou a pichar, não, né? Não, não, por incrível que pareça, não. Mas eu dividi, Mas aí, mas era estranho, porque eu cheguei, eu pinchava enquanto pintava. mas aí tem algo que você fazia lá enquanto você estava naquele. Porque assim, é uma profissão não muito valorizada, né? E de certa forma é uma profissão de risco. Em que Sim, muito risco. você estava ali já pensando nos seus versos também. Você fala que você fazia o rap no rapel ali, mais ou menos. Foi ali que você começou o riscado na caneta, não foi? Fala um pouco desse seu Então, fazer aí. eu acho que como grande parte dos artistas periféricos, acho que a arte sempre teve paralelo com o trampo, porque tipo, a arte nunca pagou as contas total, então, infelizmente. Então eu sempre trampei e nas horas que sobravam a gente produzia, né? Fazia o som. Então era sempre isso, a gente trampar de segunda a sexta e à noite quando conseguir fazer um corre para ir no sarau ou para ir para algum evento de hip hop, então eu fui sempre dividindo isso, né? Então, muita criação saía mesmo nos prédios, enquanto estava pendurado, vinha a ideia, ou enquanto estava na hora do almoço. Sempre teve comigo ali, né? Foi caminhando junto a arte com o trampo de CLT, porque é necessário pagar as contas, é necessário trabalhar para poder se sustentar a família e tudo. Então, sempre que acompanhou as duas coisas, sempre tiveram junto. Então, a criação sempre funcionou desse modo. Ah, não, demorou, demorou. Até porque as pessoas ficam muito curiosas em saber, nossa, mas aí você escreve, vem uma inspiração, já vem a melodia, você já, pá, isso eu vejo muito isso, por exemplo, por conta da literatura clássica, né, a literatura acadêmica escolar.
que muitos poetas, nas suas composições, deixavam entrever que eles escreviam apenas por inspiração. Aí o grosso da sociedade pensava, caramba, haja inspiração para poder escrever, compor aqui seis álbuns diferentes, com melodias bem próximas ali, mas com letra bem diferenciada. Pô, o cara que escreveu tantos versos, o cara que escreveu tanto... E é tudo balela, mano. Você tem ali a ideia no momento, aproveita para dar uma rascunhada, né? Dar uma rabiscada e depois é trampo, né? Sim, E agora você... Quando a ideia vem, a gente tenta salvar alguma coisa para depois lapidar, né? Para não perder. A ideia sempre vem. E a inspiração, na verdade, do artista periférico, ou do rap, ou do próprio poeta dos movimentos de saraus periféricos, é a vida. Não que os outros poetas clássicos não sejam a vida, mas é a vida em si, pulsando, funcionando. Eu acho que a nossa inspiração é você sair na rua e olhar ao seu redor. Não é tudo serve de inspiração, né? Não, demorou. E por falar nessa inspiração, tem uma... Não lembro se foi na pandemia, enfim, teve uma discussão entre um tipo de rap que tem aparecido recentemente, são mais MCs mais jovens, né? Essa galera do que a gente chama hoje de geração Z, né? Que está produzindo rap, enfim, que tem mídia, tem projeção, mas eles fazem um rap meio perfumaria, né? Um rap meio esvaziado da ideia, né? Da ideia central do rap. Daí vem uma pergunta que eu queria te fazer, que eu queria ter feito também para o Nego Sam, mas eu acho que vocês partilham da mesma opinião. Ó a resposta aí, ó. Fico aqui riscando no meu roteiro. É que o rap, ele sempre crítica social, ou cabe também esse rap perfumaria? E essa pergunta me veio porque na última semana eu estava ouvindo o seu álbum, o Quixote, né? É um dos que eu mais ouço, na verdade, né? Estava ouvindo o seu álbum Quixote, e isso me veio à mente quando eu escutei aquela canção Efêmera Emoção, né? Que é um chaveco ali que vai rolar uma situação entre o mano e a mina. Sim. E o cara tá mandando muito bem na letra, ele consegue o coração da garota. Comenta aí, é só crítica social ou cabe perfumaria também, cara? Eu acho que o que muitas pessoas esquecem, que na verdade o rap é um estilo musical. Ele é um estilo de música que faz parte de um movimento que é o hip hop, entende? Mas não deixa de ser um estilo musical. Então cabe você falar de sentimento ou você de falar da realidade. Tipo, a minha música ela não é presa. Tipo, desde que eu canto rap, eu sempre tive na minha cabeça não ser engessado. Sabe? Eu só vou falar de crítica social, só vou criticar a polícia ou criticar o sistema, entre aspas, sei lá. Não. Se no momento eu tiver a fim de falar de amor, falar de algum sentimento que eu estou sentindo por uma pessoa, ou estou a fim de falar de festa, eu vou poder falar, ter essa liberdade para falar, entende? E hoje em dia a molecada que está chegando, eles pegaram o terreno já capinado, sabe? Então tá mais fácil você falar, tá mais livre você falar. Eles têm muito mais liberdade. Eu acho que eu estou nessa caminhada há mais de 20 anos, então eu peguei muitas fases. Sabe, comecei em 97, nós estamos em 2022. Imaginem quantas gerações já passaram, 2 ou 3. Uhum. Entende? Então, e ela foi se transformando. Então, hoje em dia, o rap é uma música tipo, na internet que tem milhões e milhões de views, bilhões de audiência, de audição. Então, todo mundo, os moleques estão em outro momento, tem gente ganhando muito dinheiro. Mas cabe todo mundo. Tem quem prefira continuar com a crítica social. E tem quem prefira continuar sentando o dedo no sistema, falando mal, trazendo um som mais carregado na crítica social, entende? Eu tomo cuidado de querer, porque a gente às vezes pode soar que a gente tem um pouco de inveja de quem tá lá, de quem tá não lá em cima, mas quem tá mais visível no momento, entende? Meio que um recalque, tipo, o meu som não tem tanto alcance, então o mano que tá lá longe, ele é ruim, o que ele fala é fútil, tá?
Entende? É porque tem uma coisa que é engraçada, as pessoas falam muito de o rap que fala a realidade. Mas Uhum. a realidade não é tudo, a realidade não é amor, não é conflito. As pessoas não amam na vida também. Uhum. E há quem defenda que tudo que a gente faz é por amor, cara. Entendeu? Tem. Porque assim, antigos filósofos, né, lá, Platão, Sócrates, essa galera aí perfumada, quando eles falam de amor, eles pensam do amor como uma força motriz, né? É o Eros, o deus Eros, que eles consideravam o maior dos deuses, porque é ele que faz com que as pessoas ajam, né, por meio das paixões, das suas vontades. Então, tá no bem, hein? Tá da hora. Então, e a primeira emoção que você cita é um som até que eu fui pego de surpresa que ela fez parte de uma série aí que tem na HBO que chama Amsterdã. E aí um mano me avisou na internet que ela estava dentro de uma cena, ela toca lá, acho que no último episódio dessa série. Só que é uma música que ela, Eu não sabia, não. que ela Amsterdã é série? Amsterdã, na HBO. Acho que ela toca no último Legal. episódio lá, da primeira Vou temporada. procurar. Demorou. Vou É uma procurar. música, mano, que é engraçado porque, na verdade, ela eu tava ouvindo muito na época, tava bombando o Thiaguinho no Exalta Samba. Aham. Sabe? Era brincando com isso, aquele cara que se mete a galã, que tipo, eu prometo tudo, te dou carinho, mas tipo, não tem compromisso, é só agora e pá. Aham. Só que se você for pegando a letra, no final eu meto uma vinheta que o cara acaba se apaixonando. O cara se paga de garanhão, mas no final ele acaba se apaixonando. Ah, é, sim. Só que aí a mina, que é o trecho de um filme, que a mina fala, não, vamos ficar só com a poesia nesse momento, na verdade, a mina dá uma bota nele. Uhum. É meio que essa brincadeira, tipo, o cara faz de tudo pra ficar com a mina e tá dizendo que é só passageiro, mas na verdade ele se apaixona. É, esse aí é o perigo, hein? Ele Peixe morre vende, ele, pela ve- boca, ele cara. vende a efêmera emoção, só que ele acaba se dando mal. É, ele se dá mal porque ele se apaixona e a mina que tava numa outra vibe, né? É, Ó, tem o pessoal dando um salve legal pra gente aqui, da ó. hora, Tatá tá aqui dando um via salve. Tata, via o Rogério. É isso, o Rogério falou que as melhores do Fino são as mais profundas. É aquela de gosto também, né, Fino? É, é que o Rogério, Aquela o de gosto. A Rogério, gente vai. o Rogério é irmão de vida, né? O Rogério conhece minha música muito, né? A gente já fez muita coisa junto, então o Rogério conhece as histórias por trás dos sons e tudo, então Demorou. Eu vou deixar uma ideia importante aqui que tem a ver com a sua, com a sua, com esse álbum também, o Quixote. Já que a gente está falando do Quixote, cara, me deu uma vontade. Eu achei que seria fora de tom, mas dá uma certa curiosidade, né? Porque os outros, por exemplo, o primeiro álbum você batizou como Mochila de Rimas, que faz uma referência à sua saga rodando por batalha de rima, rodando por estúdio, rodando no meio, né? Você estava ali trabalhando. circulando na cultura hip E hop, isso. isso, era essa palavra que eu Sempre com a estava mochila nas buscando. costas, sempre com a mochila nas costas. Porque, não, acho que o poeta também, mas o MC tem muito isso de estar, hoje em dia a gente escreve muito no celular, mas de estar com um caderno dentro da mochila com os versos, que do nada você vai vir uma ideia, você vai ter um caderno para você escrever, né? Então esse era a Uhum. mochila de rima porque eu andava para cima e para baixo com a mochila mesmo. Eu ainda ando com a mochila, na verdade, né? É isso aí, sempre circulando. Então, assim, faz essas referências, eu acho isso bem, bem bacana. Daí vem o som do Fino, né? O Fino um pouco mais amadurecido na, na, na caminhada. Mas aí você faz uma referência a um personagem que virou, que é muito maior do que o próprio autor. Sabe que o Quixote é estudado não apenas na estrutura do texto, não apenas na sua importância em relação ao romance mundial, né? Ele que foi lançado ali, ele é da época do Shakespeare, o Don Quixote, né? Do século XVII, ali que o Cervantes escreveu. Embora nós tenhamos aqui em São Paulo um colégio que se chama Miguel de Cervantes, muitas pessoas não associam o autor à obra. O Quixote é muito maior. E ele tem uma filosofia, uma pegada muito interessante, que é ao mesmo tempo do cara nobre, que
tá fugindo aos padrões. Ele quer ser cavaleiro numa época em que cavaleiro não existe mais. Ele que se apaixona por uma taberneira, a considerando a mulher mais bela do mundo, né? Uma verdadeira donzela. E é muito bonita a maneira como ele se apaixona por ela, porque dentro da pseudo-loucura dele, ele consegue resgatar a feminilidade e o orgulho latente na Dulcinea, né? Que ela passa a defendê-lo e vê que ela é uma das poucas pessoas que percebe sanidade naquela loucura do Don Quixote, né? Mas ao mesmo tempo o Don Quixote é melancólico, cara. Ele tem uma percepção aqui, assim, do tipo que é uma luta vã, né? Que a sociedade está meio complicada. E a gente está falando de um livro que foi escrito há um pouco mais de 400 anos, entendeu? E uma pegada meio atual. Sim. Você lançou esse livro em 2015, mas tem letras mais antigas do que 2015, você pensou no nome Quixote. É o álbum que eu mais escuto, essa é uma pergunta que eu estou fazendo para mim, tá ligado? É um papo de fã mesmo do seu trabalho. Por que Quixote, cara? Então, Quixote, que veio depois que eu li o livro, mas que é isso, tem uma parada do livro do Cervantes que é que o personagem Quixote, ele se inspira no que ele lê, certo? Nos cavaleiros e tal, e ele sai para as batalhas deles malucas, segundo, só que no livro tem muitas ideias que se a gente trouxer, tipo, 400 anos atrás, mas trouxer para cá, o Cervantes está questionando a sociedade, ele está preso quando ele escreve esse livro. Isso, ele está preso, é isso aí. Só que então eu pego, como se eu fosse o Quixote agora, a minha inspiração é o movimento da literatura periférica. Eu me inspiro na literatura periférica, nos movimentos dos saraus, para ir para minhas batalhas, para ir fazer meu som, para ir lutar pelo que eu acredito. Para ir, né, pela minha utopia, mas a minha inspiração, meus cavaleiros medievais são os poetas da literatura periférica. Eu faço essa analogia, entendeu? O pessoal eu acho essa provocação que eu acho muito louca, o Fino, que assim é levar o indivíduo a pesquisar nas entrelinhas, né, mano? Então isso eu sempre achei bacana no seu trabalho, né? Eu que acompanhei ali você produzindo, na época que você estava produzindo aquele clipe, a música dos Menino Bom, né? Sim. E isso vem, eu imagino que isso vem a reboque também de muita ideia trocada. Você mencionou o sarau, e o grande sarau que serviu de base para muitos de nós foi o sarau da Cooperifa, né, mano? Sim, sim. Em que o Vaz ali defende a ideia de que vida louca é quem estuda, né, mano? Bem essa pegada aí do Vaz, né? Vida louca é quem estuda. Já que a gente tá nessa ideia do sarau, mano, e você é uma das crias do Cooperifa, você faz um trabalho com eles ainda, né? Foi mais intenso ali entre o ano 2013, 2014, 2015. Aí depois eu acabei ficando um pouco distante, que foi mudar para mais longe, mas respeito, admiração, carinho pela família toda, tipo. Dessa época o resenha poética da Várzea? É dessa época? Resenha é perto, é 2014. E o que era exatamente? Porque eu sei que o Vaz tem um trabalho com futebol de várzea, que ele curte futebol de várzea, então ele prestigia os manos do futebol de várzea, chamando também para poesia, para o lado da literatura, enfim. Né? O Resenha é um coletivo de poetas, músicos, agitadores culturais que gostam de futebol. Tipo, eu entrei, o time já estava jogando, entende? Porque o Resenha foi criado por um convite do Eleilson da Ação Educativa para fazer as narrações e comentários da Copa do Mundo da população em situação de rua. Porque ao mesmo tempo que estava rolando a Copa do Mundo em 2014, rolou aqui no Brasil uma Copa do Mundo com times de pessoas em situação de rua de várias partes do mundo. E o Resenha fez a narração ao vivo lá nos jogos, e eu colei uma vez para assistir. Só que eu já era
amigo dos manos desse rolê dos saraus, do rolê da música. Era amigo do Brechó, amigo do Alex, amigo do Akin, então da turma toda. E eu acabei entrando automaticamente. Entende? O Resenha é isso, é um coletivo, não sei se você já viu a gente atuando, mas é um coletivo de artistas, da literatura, da música, e até o Alex Barcelo, que é o nosso narrador, que faz narração de futebol ao vivo ali no campo, e mistura É o campo poesia. do sabão, né? Não, a gente faz em vários campos, né? A gente já fez a Copa Sesc, faz o Vaza Poética quando o Sérgio Vaz convida na Mostra da Cooperifa. A gente fez bastante coisa. E é legal porque ao mesmo tempo, de vez em quando, no meio do jogo, o Akin solta uma poesia, entende? E essa ideia de estar falando sobre a literatura durante o jogo, que já automaticamente já incentiva a leitura na quebrada, né? Que a nossa missão é que a quebrada leia, que é uma missão do Sérgio Vaz também. Então, Resenha é isso. É um Da coletivo hora, de filho. artistas que gostam de futebol e levam sua arte à beira do campo com narração e comentários. Pô, da hora, cara. E nessa pegada de sarau, daí por volta de 2000 que assim, o Cooperifa existe desde o comecinho dos anos 2000, mais ou menos. A gente tá falando de Dois- 2000, 2001, por 2001. aí, né? E aí, meados ali de 2012, bem embrião mesmo, ainda sem formato, surge o Verso Inversos, né? E o formato do Verso Inversos era de dar espaço para quem não se sentia com tanto espaço perto de poetas que já estavam na caminhada ali de 10 anos, compartilhando e partilhando a poesia, né? Tá perto ali de um fino, tá? E ter a oportunidade, né, de estar perto ali do fino do rap, que putz, é um sarau novo, eu tô aqui, pá, então todo mundo é nós, né? Tá ali na oportunidade de estar perto de um fino do rap, de estar perto de um Jefferson Santana, de um Sérgio Vaz, de uma Tata Alves, né? Dessa galera aí que é gigante. Fala aí qual é a o que significa, o que significou, principalmente quando a gente tem lembranças, sempre a maioria delas ou no Escadão ou no Espaço Comunidade, né? O que significa ou significou o Sarau Verso Inverso para você, o Fino? O Sarau Verso Verso significa muito para mim. Eu tenho muito amor, muito carinho, porque é um bonde puxado pelo Dico, né, mano? E o Dico é um parceiro que eu conheço desde quando eu comecei a cantar rap também, sabe? A história é meio parecida com a do Rogério ali. E é um sarau no Monte Azul. E eu, mesmo nunca tenho morado no Monte Azul, é um bairro que eu tenho muito no coração. Eu acho que é um bairro muito cultural, muito efervescente. E o Dico ter fortalecido junto com a rapaziada e criado o Verso e Verso ali no Espaço Comunidade, foi tipo meio que uma cereja. Já tinha o Samba do Monte. E o Dico trouxe um sarau que era tava tendo, já tinha Cooperifa, já tinha o Binho, já tinha vários outros saraus pela cidade. Era justo ter um sarau no Monte Azul também, né, mano? Então, o verso pra mim eu tenho muito carinho. Acho que eu tava na primeira edição. O Dico até no começo me chamou para que eu fizesse parte para ser mestre de cerimônias, eu acabei não conseguindo e tal. Mas o Versus, mano, eu me considero parte mesmo, nunca ter sido parte oficialmente, assim. Entendi. E surgiu, Isso e é aí. legal porque surgiu muita gente nova, tipo, apareceu muita gente nova, foi uma nova porta, sabe? A Cooperifa já tinha esses poetas que você tá falando aí, que já iam Aham. tudo na Cooperifa, mas aí no verso, o pessoal de próximo aqui da região do São Luís, do Ibira, de outros lugares, começaram a colar no verso. Então, Aparece aparece o Guerê, aparece a Aline. E da hora que isso, aparece a Aline, né? Trabalhando bastante, aparece a própria Tata Alves, né? A própria Tata O Alves que Be... estava aí agora, deu um salve. Isso. O Berê, cara, você lembra? Berê, ele assinava Bruno Fagundes, que é o nome dele, né? Bruno Fagundes. E aí ele, meio tímido, ia trabalhando ali o Coco, que ele sempre gostou muito de Coco, mas ele escrevia também uns poemas um pouco mais longos, mas com um tom mais melancólico, embora fosse de crítica social, mas era um ritmo meio arrastado. Daí o Coco deu um colorido para ele, ele começou a pintar, foi para as artes plásticas e virou o Berê.
virou um personagem de si mesmo. A conversa dele com a Aline tá bem bacana, tá também no nosso canal. Então, e isso que eu achei, sempre achei muito legal do Sarau Verso Inverso, essa transformação que proporcionou para aqueles que passaram e se agigantaram ali, não apenas no palco, né, declamando, mas também participando do lugar. Lembra que tinha o Rango da Ideia? A Também. gente ficava faminto, E tinha, né? E tinha a galera que. outro formato também. Tinha as Isso. performances do Bruno e o Cabelo, tipo, né? Saiu É, tinha. daquele que era o natural dos outros saraus, que é alguém vai lá na frente e chama a pessoa para ir declamar. O pessoal foi sendo criativo e trazendo outras coisas, criando a própria cara também, né? O Sarau foi se transformando e de fato foi agregando, né, essas formas estéticas, criando o seu próprio estilo e isso foi muito interessante e fazendo surgir ali interesses em comum, ah, em pessoas tão diversas, né? E Sim. descobrindo, fazendo a gente se descobrir ali naquele espaço. Por falar em se descobrir, eu queria emendar numa questão que pode ser uma pergunta boba, mas é uma pergunta que eu acho legal fazer, cara. Porque assim, você valoriza muito a educação, você que é também arte educador, né? Já fez oficinas e afins, e você agora está terminando o curso de pedagogia? Então, eu cursei 3 anos e meio, tava terminando, tava no último semestre, e aí com a pandemia eu acabei vacilando e porque eu tava com rotina de trampo, como eu trampo como orientador socioeducativo no centro de acolhida para homens em situação de rua, então Uhum. durante a pandemia foi um serviço emergencial. Estou usando uma desculpa, mas foi um vacilo meu. Mas esse é um dos motivos. Tipo, então eu trabalho durante a pandemia eu não tive quarentena, não fiquei em casa. Aham. Trabalhei todos os dias, então, e aí as aulas ficaram remotas. Só que eu estava nessa pilha de trampar o dia inteiro, quando eu chegava em casa eu não queria estudar, entende? Eu não queria pesquisar, Era o cansaço mental, né, cara? queria realmente desligar e não pensar em mais nada, chegar em casa e descansar. Era o cansaço mental, mano. Era o Então cansaço mental. Isso acontece, mano. eu acabei perdendo a bolsa por 2 matérias. Então eu vou ter que recuperar 2 matérias aí para poder me formar, né? Então logo menos vou correr atrás de outra faculdade para fazer isso, mas é isso. Eu, tipo, entreguei um TCC, mas aí eu bombei em 2 matérias que eu acabei não fazendo durante o último semestre. Mas é que a gente é pedagogo da rua também, né? Entendi, entendi. Isso acontece, nego. O que te falta o que te falta em documentação te sobra na prática diária da pedagogia, né? Sim. Quem perde são eles por enquanto. Na verdade, não é nem perder, fica na espera, né? É Para que você são poder as pegar o regras, né? documento. São as regras. São as regras, isso mesmo. Mas o que me levou para São a as regras faculdade deles. foi a música. Porque você queria. A intenção era levar a música para outros espaços ou aprimorar a escrita? Qual era a pegada aí, cara? Não, por exemplo, que eu falo muito pra molecada que tá começando, quando eu comecei a cantar rap, fazendo uma volta lá no começo da nossa ideia, Hum, quando eu cheguei, comecei a cantar rap, comecei a colar nos espaços, tipo, ainda não tinha os saraus ainda, tá ligado? Isso é 97. Então, um lugar muito forte era a aham, Casa de Cultura de Santo Amaro. Tinha o projeto Rátio 10, onde toda sexta-feira se reuniam grupos lá. Tipo, você tinha que dar o nome para cantar para fazer 2 músicas. E às vezes você sei. ficava esperando na fila ainda para ver se você conseguia no próximo mês e tal. Só que as pessoas que estavam lá já há mais tempo fazendo o rap, falavam, ô, você está cantando rap, está começando agora e tal, ó, lê isso aqui, você precisa estudar, precisa ver filme, tipo, o hip hop fez com que eu fez entender que se eu precisava fazer um rap bom, eu precisava ter estudo, precisava estudar. Uhum. A rua te dá muita coisa, te dá muita informação, mas é bom você estudar também, buscar o conhecimento. Então foi isso. Aí eu voltei a estudar por causa do hip hop, fui fazer supletivo depois de um tempo para terminar o ensino médio, depois fui acabar parando numa faculdade. Mas foi isso. A música me levou para dentro da escola e me levou para dentro da faculdade. Pô, cara, que da hora. Foi esse o Puta, que da processo. hora. Que da hora mesmo. Isso me faz antecipar uma ideia que é a seguinte, ó. É, na,
na nossa caminhada assim na periferia, a gente que é oriundo da periferia, né? Eu acho que eu tenho falado muito isso em todas as lives. São poucos os espaços que nós temos aparelhados culturalmente para nos ajudar a desenvolver, né? Porque não é só a escola. A escola é uma parte do desenvolvimento acadêmico do indivíduo, não é só a escola, né? Isso já há estudos que, por exemplo, tanto que na redação vai do Enem, ou da FUVEST, ou de qualquer outro vestibular, se é para a gente entrar nessa ideia, existe um componente de avaliação que é o repertório sociocultural do indivíduo. O repertório sociocultural não está apenas dentro da escola, né? Um sarau faz parte do repertório sociocultural hoje, né? Um aparelho de cultura, mas lá nos idos da década de 90 isso não existia. E o que me fez lembrar é o seguinte, cara, que a música rap nas periferias aqui de São Paulo, sobretudo na Zona Sul, né? Daí a gente pode expandir, né? Porque, por exemplo, um dos grupos de rap mais profícuos, né? Mais conhecidos mundialmente, enfim, é oriundo aqui do Brasil e daqui do nosso lado, né? Do seu bairro, perto do meu, aqui, pá, que eu estou no Ângelo, que é o Capão Redondo, que é o da Fundão ali, os Racionais, né? O Ed Rock, a LJ, Mano Brown, enfim. E o Ice Blue, né? Vou lá esqueço o nome do cara. E aí, o que acontece? O primeiro contato que se tem na periferia com literatura é com a música, cara. Nós tivemos com rap, mas há aqueles que têm com forró. Eu falo nós, eu um pouquinho para o final da adolescência, né? Eu fui muito influenciado pelo forró, né? Sivuca, Luiz Gonzaga, entre Dominguinhos, entre outros, enfim. E aí há também o sertanejo, a literatura por meio do evangelho, né, as igrejas evangélicas, enfim, porque a literatura clássica é difícil de entrar, né? Daí, cara, eu resgatei aqui uma ideia do Gog, não sei se você vai lembrar, mas o Gog já foi trocar ideia conosco lá no Versus, né, uma vez, uma cota, né? O Gog disse o seguinte, né, o rap é uma literatura divergente vinda de um mundo divergente. Olha que louco, né? Ele fala, é uma literatura divergente, vinda de um mundo divergente. Por isso ela é o que é, né? Por isso ela é o que é. E pensando nisso, cara, eu queria que você fizesse um comentário aí sobre a importância, né? Que você disse que a música, não qualquer música, mas a música rap te levou aos estudos, né? Fez você terminar seus estudos básicos, né? Ali fez o supletivo, pá, e aí você entrou numa faculdade e hoje você é um educador, né? Um arte educador, um sócio educador que tem experiência, falta ainda documentação, mas enfim, que é o registro, melhor dizendo, mas você tem. Falta o diploma. Falta o diploma, falta o papel. Falta o papel, né, mano? Falta o papel. Só falta o papel. Tá ligado, Luiz Gama? Luiz Gama libertou mais de 40 escravos injustiçados, escravizados, eu não gosto de usar a palavra escravo, mais de 40 escravizados injustiçados pelas leis escravagistas, racistas, enfim, atrasados do século XIX, mas ele era um rábula. Ele tinha um conhecimento da lei, mas ele não tinha um papel. Só entregaram o papel pro cara agora no século XXI, mano. Depois que ele morreu, entendeu? Então, assim, o papel é só um papel, mano. É só um papel. Fala aí sobre essa realidade aí do rap e o seu trampo lá que você vê. Ele, de fato, ele salva mesmo, cara? Né? Ele leva os estudos e salva a galera, cara? Mano, tem fala que não é minha, mano. O Emicida o Racional já falava, o Emicida repetiu, tipo, os disco de rap são nossos livros de história, na verdade. Se você pegar muito disco de rap, você for ouvir, você pegar o livro, ó, você pegar o disco do The Menos Crime, que é de 98, Entre a Adolescência e o Crime, você conhece a Zona Leste daquela época, a periferia da Zona Leste de São Paulo daquela época, você conhece ouvindo aquele disco. Você ouvindo Sobrevivendo no Inferno, que virou um livro agora, as letras. Virou livro e está sendo estudado lá no Unicamp. Entendeu? Você vai na periferia de São Paulo dos anos 90, onde hoje é o lugar mais perigoso do mundo. Tipo, os nossos discos de rap são livros de história. Entende? E isso foi que educou muita gente, que salvou muito mesmo. Tipo, eu era um moleque, eu era um adolescente que queria jogar bola, depois desistir.
que tava pichando e que tava meio aí pra vida, tipo. Uhum. Que decidi falar, mano, fui no show do Racionais na Praça do Campo Limpo e falei, mano, que é isso? Onde eu tava? Entende? Aham. Falei, puta, saí de lá, falei, é isso que eu quero pra minha vida, e tô há mais de 20 anos fazendo isso. E Pô, da tem, hora. e tem vários irmãos por aí que vão falar de forma diferente, vai falar a mesma coisa, tipo, mano, sabe? E depois veio, tipo, eu sou muito grato, eu sou um cara de 42 anos forjado, mano, forjado e salvo pela cultura periférica. Primeiro pelo hip hop, depois pelos movimentos dos saraus, pela literatura periférica, que me levou a conhecer os slams de poesia. E fui passando por Uhum. tudo isso e fui me constituindo e eu sou quem eu sou hoje. Sabe, sou arte educador, sou rapper, um músico. Cada um vê de um jeito, que tem gente que tem preconceito com quem faz rap, porque só é um canto falado, mas sou músico, sou arte educador, entende? Da hora, cara, da hora. Por Somos ser falar em políticos. música. Ah, não, isso aí é extremamente importante. Por falar em música sua, eu marquei aqui. Na verdade, eu tinha marcado, mas eu, como eu gosto de deixar aberto, né, para ficar exibindo ali, eu perdi a marcação, mas eu lembro o número da página que eu estava lendo e você vai se lembrar também dessa canção que você nos que você guardou nesse livro aqui do nosso sarau, né? O Sim. livro que é a Antologia do Sarau Verso Inverso, que era um livro para ter saído em 2015, atrasou para 2016, e ele foi lançado efetivamente em 2018, com essa capa bonita aqui, que foi feita pela filha do Gessé, Linda. né? O Gessé e ela, né, estavam brincando e fizeram essa capa, eu achei que ficou muito louca essa capa. E os seus versos começam assim, cara, é o Dose de Leão. Você lembra dessa música? Dose para Tá no leão. Quixote. Isso, Dose para Leão, perdão, Dose para Leão, né? Fino do rap. Você começa aqui, ó, meta as ideias sem pensar no prejuízo, sigo correndo atrás sem medo da dor e do sino, da dor e do siso, eu não espero nada de onde nunca veio, sem ajudar no início eu encontrei o meu meio, sabe? Então, assim, tem umas pegadas muito bacanas aqui nessa letra, não apenas o ritmo, mas sobretudo no que diz respeito a se lembrar de onde veio, a importância das raízes, né, a importância de quem são os griots, a importância de quem veio antes, né, mano? De quem Sim. pavimentou. Daí tem uns versos mais específicos aqui, ó. Não fiz promessa nenhuma e não devo nada para santo. Não sou camaleão, eu tenho diretriz. Acho bacana nessa ideia do camaleão, quem se faz, né? Quem não é de fato. É tipo sabotagem, respeito é para quem tem, né? Sim. Eu não sou planta que vai crescer sem raiz, sei bem de onde veio o rap que aqui escrevo, do mesmo solo que Racionais, Sistema Negro. Aí isso eu acho isso muito louco, ó, do mesmo solo, não apenas do território de fato, né? Zona Sul de São Paulo, pá, Capão Redondo, mas isso me lembra muito, cara, a simbologia de um símbolo adinkra. Adinkra era um povo da região de Gana, que fica no noroeste da África, perto do Benin, perto da Nigéria, perto da Guiné, né? E tem um símbolo que se chama Sankofá. É o símbolo de uma espécie de pássaro, como se fosse uma galinha da Angola, parece. É um pássaro que está com a cabeça virada para trás, quase encostando na própria cauda. E o significado é resgatar o passado para ressignificar o presente e construir o futuro. E aí, no começo do álbum Amarelo do Emicida, ele diz um ditado, né, um ditado de Yorubá, que faz referência ao Sankofá, porque são localidades bem próximas. Ele diz, ó, Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que ele atirou hoje. Ou seja, é a ideia que o filho do rap colocou aqui, mano. Eu sei de onde meu rap veio. Fala um pouco dessa letra aí, cara, que essa é uma das que eu mais gosto do Quixote. Então, essa letra, ela meio que um desabafo. Ela surgiu no momento que eu estava muito chateado, porque em 2011 eu me mudei para Floripa, né? Então Uhum. eu conheci uma pessoa e tal, e fui para lá, fui para Floripa, fui ver qual é, fui morar em outro estado, em outra cidade. Mas você ficou pouco tempo lá, né? Fiquei pouco tempo, a saudade da selva de pedra
foi maior. É, porque eu lembro que pelos idos de 12, 13, você estava aqui no Sarau. Sim, então, eu fui pra lá, fiquei 6 meses. Ah, demorou. Fui em maio, fui em agosto de um ano e voltei em fevereiro do outro. Mas Uhum. aí, eu comecei a fazer uns rolês lá, né? Cheguei a fazer um rolê lá. E aí eu fui fazer vou contar até uma história, tipo, fazer um rolê numa quebrada lá, num morro lá, uma festa de Natal, com as crianças e tal, e eu fui cantar lá, conheci um mano na internet, mano, cola aqui, fazer seu rap e tal, né, mano? Você tá chegando na cidade agora. E aí um mano, que não precisa, é desnecessário citar o nome da pessoa, Uhum. o cara é miliano lá no rap de Floripa, na quebrada. E aí eu subi no palco, fiz minha apresentação, fiz meu som e tal, e o pessoal curtiu, foi da hora. E aí o mano, no final da festa, subiu no palco e começou a fazer um discurso meio estranho, tipo, porra, não sei o quê, o cara vem de fora, achando que vai chegar aqui, vai tomar conta. Tipo, o cara não entendeu que eu tava ali, que eu amo fazer música, eu não tava ali pra competir com ninguém. Mas o cara veio com esse discurso como se eu estivesse chegando na cidade dele, na quebrada dele, pra roubar espaço, né? Entendi. Os caras achando que já tem rap aqui há muito tempo, tem os manos e tal, não sei o que, fez esse discurso lá no palco. Aí no Aham. final do show, lá embaixo, ele falou assim, ô, mano, falei esses bagulho que precisava falar e tal, mano, que aqui nós também tá, e tal, e eu conheço o Brau, eu conheço o Chorão, então, eu firmeza, irmão. Só respondi ele firmeza e depois fui embora pra minha casa. E aí eu fui com essa revolta e aí o outro parceiro de lá, um produtor, tinha me chamado pra fazer um som. E aí o cara mandou um beat e eu comecei a escrever em cima. Eu tava meio com essa raiva e eu comecei a Aham. falar quem eu era, né? Essa música fala quem eu era, né? Essa dose para leão tipo uma frase de vó. Quando você é um menino muito bagunceiro, esse menino é dose para leão, né? É difícil. Que os É mais velhos difícil falam, isso esse aí. moleque é difícil, é bagunceiro. Esse vem questão de avó, mas é isso, é meio que um desabafo. Então tá falando sobre mim, quem sou eu, da onde eu vim, quais são minhas referências. Tipo, dose para leão é isso, né? E tipo, às vezes parece até uma crítica à religião, mas não é, né? Porque não fazer promessa é tipo você se escorar em alguém famoso, né? Não fiz Uhum. promessa nenhuma, não deu nada pra santo, tipo. Ou não vai pagar pedágio, né? Tipo, a ideia, a dose para leão é isso, surgiu do desabafo do momento de chateação, que o cara não entendeu nada, que eu tava ali, tipo, eu já fazia rap aqui em São Paulo há muitos anos, não é porque eu mudei da minha cidade que eu ia mudar para outro lugar e ia parar de fazer que eu amo fazer. É. Isso aí faz todo sen- Eu acho isso. Eu sempre achei isso muito da hora. É meio chato a gente ficar pedindo pro autor explicar o texto, porque a intenção do texto é ele viajar e ganhar novas significações, É, sabe? cada um dá a como a Mas pintura é, também, né? então, com uma pintura, mas a graça, mano, por exemplo, já que você citou a pintura, os pintores renascentistas, como Leonardo da Vinci, o negócio deles não era só pintar, como se fosse pouca coisa que eles já faziam, né? O bagulho era louco lá. Mas também era mostrar que eles eram fodas o suficiente para extrair a cor da natureza e criar a própria cor. Mano. Os caras faziam lá a alquimia necessária. Eu sou incapaz de explicar porque eu sou extremamente leigo no assunto. Fazia a alquimia necessária para criar a tinta e falava, mano, olha, esse azul aqui não existe, esse azul é meu, eu criei, o bagulho é doido, mano. Eu só soube disso porque eu fui na exposição do Da Vinci, numa exposição que estava aqui em São Paulo, lá na Zona Norte, e tinha todo um trabalho ali explicando que a cor da Mona Lisa que nós vemos hoje, né, a cor da paisagem, a cor dela, não é a cor da original, porque anos e anos se deteriorando, a cor se perdeu, né? Então, assim, a gente tem uma interpretação da Mona Lisa que é diferente do que o cara tinha feito lá atrás, né? Daí a gente ficar perguntando, às vezes é meio, sei lá, eu acho que às vezes é meio nada a ver. Mas eu me coloco aqui como espectador, como um fã, e acho que quem está acompanhando a gente, ó, obrigado aí quem está acompanhando, tem uma galera da hora, mano. Passou o César Hostil aí, Tem, monstro, sangue bom, passou Tata Alves. ele tá colocando aqui, tem um pessoal muito da hora participando, mano, Minhas acompanhando a filhas gente. passaram por aí também. A Dandara, ela falou aqui, foi isso mesmo. Dandara, Ela Lawanda. comentou. Isso é da hora. Eu até tirei uns prints para depois mandar para você, né? É, E aí, assim, eu me coloco fazendo essa pergunta que a gente fica com vontade, né? A gente tá com o artista aqui, pô, vou perguntar, entendeu? Sim, sim. Então, ó, para quem acompanhar o live até aqui, só tenho a agradecer nessa celebração do Sarau Verso Inverso, os 10 anos, né? Nós que fomos.
agraciados. Eu uso a expressão agraciado para dar uma moral para a lei de fomento à cultura, né, mano? Mas foram dias escrevendo o projeto, colocando muita gente boa nele, para poder mostrar que nós somos relevantes, cara. Eu acho que isso que é importante, né? Nós somos relevantes para a cena cultural, não apenas para a cena cultural periférica, né? A gente faz esse recorte de cena cultural periférica para mostrar de onde é que a gente veio. Igual você, naquela sua necessidade de marcar a sua caminhada, né? No Dose para Leão. Mas também nós somos relevantes simplesmente para a cultura nacional, para a cultura paulistana, para a literatura daqui da cidade de São Paulo, para a literatura brasileira. E nada mais significativo do que isso está acontecendo, por exemplo, essa celebração nossa aqui do Sarau, está acontecendo hoje, em 2022. Não pelo cenário político, mas pelo cenário que nós tínhamos 100 anos atrás. Por exemplo, a Semana de Arte Moderna de 22, lá com Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, essa galera aí, Manuel Bandeira, pá, era uma semana muito pomposa. Foi um evento elitizado, foi um evento em que muitos artistas populares, por exemplo, o Donga, né, que tinha gravado o primeiro samba, né, no Brasil, não foi convidado, né, cara? Pessoas que já eram dos meios mais diversos, o samba que já existia, não entrou o samba na Semana de Arte Moderna, que os caras estavam ali dizendo que estavam buscando uma brasilidade. Como é que eles não levaram a música da periferia nessa busca pela brasilidade, entendeu? Então, eu acho que nós hoje estamos ressignificando o que é esse movimento popular, porque hoje nós temos acesso, né? Um pouquinho mais de acesso, né? Isso é Então, importante. então pessoas, esse é. As pessoas costumam se despedir dizendo esse foi, né? Mas nós fazemos parte, como eu disse para os Jefferson Santana, nós fazemos parte de uma sociedade de poetas vivos, né? Tem o Jefferson Santana, tem aí o Negro Sam, tem a Tata Alves, né? Que é uma grande poetisa, ela que gosta de ser chamada de poetisa, muito embora eu tenha uma bronca com essa expressão, né? É que a A palavra gente poeta tem aí serve para os dois, né? Serve para todo mundo. então, essa pegada. Temos aí o Fino do Rap, né? E ele vai dar um salve final. Se quiser mandar uma letra, Fino, acho que é isso que o pessoal esperou nessa última hora aí, mano. Ô, mano, eu só primeiro agradecer a cada pessoa que passou, as que estão aqui ainda, as que já passaram por aí deram salve, a Tata Alves, minhas filhas. Acho que bastante gente, não vou lembrar o nome agora de todo mundo, mas acho que a Foi, Rayara também passou uma passou por galera no rolê, aí. mano. Foi passando, né? Porque aqui é, como diz os caras no rádio, audiência audiência rotativa, né? Enquanto É, a gente está aqui nessa uma hora, é bem isso. o pessoal entra e sai. E até, Isso, você parou pra fazer alguma coisa até aí. fazendo um adendo nessa ideia que você está falando sobre o fomento, quer ver quanto é esse mínimo que o governo faz, quantas coisas foram feitas nesses últimos anos pela periferia, sabe? Mostra o quanto o que a gente precisa é condições para fazer, né? Porque talento é o que mais tem na periferia, a arte é o que mais tem, a periferia, né? Esse discurso velho de vou levar a arte para a periferia, você não precisa trazer arte para a periferia que mais tem a arte, que mais tem artista, as pessoas precisam de financiamento, não precisa de dinheiro, precisa de aparelhagem, precisa das coisas para poder fazer sua arte, sabe? Precisa de Isso, precisa apoio. do acesso. É do Os apoio, isso artistas estão mesmo. lá, a arte tá lá, olha o tanto de coisa que foi produzida desde que o Vai surgiu. Né? Uhum. Quantas coisas foram feitas, livros, filmes, e por aí vai, discos, né? Então isso é muito importante. A gente não pode também, né, levantar tanto alto, mas agradecer também e falar, ó, manda mais porque tem muita coisa para vir ainda, né? Quanto Uhum. mais leis parecidas com essa, mais incentivo, mais coisas vão surgir, mais artistas vão surgir, mais pessoas vão conseguir trabalhar, né? Não vão precisar fazer arte e fazer outra coisa ao mesmo tempo para poder sobreviver, né? Essa é a parte importante, cara. Mas, mas é isso, agradecer e parabenizar mais uma vez o Sarau Versus e Verso, falar que foi bonita a festa lá na Praça das Artes também de 10 anos, foi lindo estar lá. Foi, cara, foi. Foi um dia muito especial para mim, acho que para todos que estavam lá também.
Foi, mano. Foi, foi. Foi da hora viver aquele dia. E seguir, mano. Sigo aí fazendo meu som. Enquanto tiver vida, vai haver rima. É isso que eu amo fazer da minha vida, né? Da E hora, aí, viu, filho? você falou de rima. Eu tenho não sei se eu vou conseguir lembrar ele todo, mas como eu disse, eu trabalho no centro de acolhida ali do lado do Terminal Bandeira, né? Chama CTA 9, que acolhe homens em situação de rua. Aí tem uma coisa, umas paradas que eu escrevi recentemente, inspirada no personagem que habita aquele espaço, que são as pessoas que estão acolhidas lá. Então, o nome ainda, por enquanto, está Poesia dos Acolhidos, né? Mas pode ser acolhido. Porque lá as pessoas usam usuário, conviventes e acolhidos. Eu gosto da palavra acolhido, porque as pessoas, né, é um centro de acolhimento. E Uhum. aí chama, para os acolhidos é mais ou menos assim, ó. Maloqueiro ligeiro na rua não passa fome. Na boca de rango conhecido pelo nome. Passa reto na Disney, cai cego no Danone. Um olho na Disney, outro olho no drone. Não, um olho no. Pera. Maloqueiro ligeiro na rua não passa fome. Na boca de rango conhecido pelo nome. Passa reto na Disney, cai cego no Danone. Um olho na Bíblia, outro olho no drone. Cada leito uma vida. Diferentes sonhos e distintas feridas. Chuvas e recaídas. Ser ou não ser é pensamento suicida. Em cada carteirinha tem a graça de uma mãe. No fundo de cada olhar tem a história de uma mãe. Restrito por ter agredido um companheiro, restrito por ter brigado com o funcionário, pernoite estendido, fixo, empregado, tudo temporário, tudo passageiro. Quem acolhe, quem escolhe, quem protege os acolhidos. Quem acolhe, quem escolhe, Deus protege os acolhidos. Mais ou menos isso. Caramba. Ei, é essa hora que a gente fala, bota o capacete, senão você se machuca, pai. Não Dedicado a esse entra personagem. desavisado, não. Olha, esse é o fino do rap. É Obrigado, Isaac. o suprassumo, o puro suco da literatura nacional, do rap nacional. Você sabe quando a gente fala, por exemplo, o seu apelido também tem uma ressignificação aí, Fino. Porque É, o Fino faz uma referência à sua forma física de quando você era pivete, né? Você era é. magro, pá. Mas quando a gente fala que o indivíduo joga o fino da bola, você sabe que tem outro significado, né? Tá subentendido aí também. Então o fino do rap hoje é a referência de muita gente. É um cara que tem uma letra muito mordaz e uma letra muito cativante também, muito importante. Então, ó, só para a gente encerrar, eu agradeço muito quem passou por essa nossa conversa. Saiba que tudo isso é preparado com muito carinho. Eu sigo sempre, vocês ficam me vendo desviando o olhar o tempo todo, eu fico seguindo aqui um roteiro, né? Porque isso é uma característica minha, né? Tá aqui fino do rap, quinto episódio, tudo que eu preciso falar, os álbuns que ele lançou, as perguntas que eu queria fazer, para não sair desse rabiscado aqui, para poder trazer um papo de qualidade para vocês. E o Fino, cara, o Fino é um cara que eu sempre admirei do Sarau. E eu não sei se ele sabia disso, ele sabe agora, né? Se não sabia, ficou sabendo aí, pá. Porque, cara, quando a gente fala de griot, né? Aquele que ensina, aquele que está na vanguarda, não é somente o mestre, a referência de quem é muito mais velho do que a gente. Coincidentemente, o Fino é mais velho do que eu há alguns anos, né? Mas a gente é da mesma geração. Isso é mera coincidência. Eu já falei que o Jefferson Santana é mais novo do que eu e também é uma das minhas referências, né? Um dos meus griots. Então isso é reconhecimento, cara, é pertencimento do lugar. Então o fino do rap é aquele cara que jogou o fino da bola e hoje abrilhanta aí a cultura nacional. Muito obrigado, meu fino. Obrigado, Você é da obrigado, hora, Isaac. cara. Que isso. Você, Obrigado mesmo de nós coração. somos, Foi da hora. foi. Você é um cara muito necessário nesse momento em que nós estamos passando da nossa cultura, sabe? É uma celebração mesmo, cara. Porque Sim. nós perdemos de um lado, nós perdemos muito, mas se nós prestarmos atenção na caminhada, isso aqui não existia, entendeu? Por isso que eu faço questão sempre de fazer essa live aqui desse meu cantinho, que eu gosto de mostrar a camisa, que os livros, né, minhas referências.
enfim, que eu acho isso muito importante, tá? Então, obrigado com vocês, Fino do Rap. Fica aqui o meu agradecimento a todos, a todas. Valeu, Fino. É nóis, cara. Da hora, irmão. Obrigadão, Viva, hein? viva, viva versus inversos. Viva, viva Beijo no sempre, coração cara. de cada um Viva e e cada um que vivo passou por sempre, aí, mano. né? É nóis.